Você está distraída. Foi o que o Espírito Santo me disse em uma tarde. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente. Ele tem uma pegada devocional com uma pegada reflexiva com um acontecimento que aconteceu na minha vida, porque aqui a gente é vida real. Então, esse vídeo ele não estava na programação, mas o Espírito Santo me direcionou para fazê-lo, então aqui estamos obedecendo a voz. Vou falar agora, ele é um pouquinho assim, um pouco pessoal, não tanto pessoal, mas pessoal no sentido de que foi algo que o Espírito Santo tratou assim em mim diretamente. E é algo que mexeu comigo a semana toda e até o momento dessa gravação eu estou bem reflexiva. Tem mais ou menos uns 3, 4 dias que isso aconteceu. Eu vou falar pra vocês o contexto de como foi. Eu tenho o costume de estar correndo agora, né? Eu entrei nessa vida fitness de correr. Então eu sou mãe de 2 crianças e a gente tem essa vida maluca de tentar conciliar uma vida saudável com trabalho, com questão da casa, com as crianças, a rotina, enfim. Então, assim, a vida da mãe, ela é reflexo de coisas, assim, a cabeça tá a 1000 por hora. E nesse dia, eu tinha contado com a minha rede de apoio, vulgo minha mãe, para ficar com as crianças, para que eu possa correr. Então, a minha cabeça tava nisso. Desde o dia anterior, eu já tava ajeitando as coisas, programando naquela... Sabe, quem tem criança sabe que para sair de casa, a gente precisa pensar no meio mundo para atender as necessidades dessa criança nesse tempo que você vai ficar fora. Então, a minha cabeça tava nisso. Então, nós acordamos bem cedo, peguei as crianças e fui pra mamãe. Meu marido tava no trabalho nesse dia, então eu fui pra lá. E no caminho que eu tava indo pra lá, tinha acontecido um acidente. Tinha um rapaz que tava no chão e o acidente tinha acabado de acontecer porque eu tava no carro, né, tava dirigindo. E mais um pouco à frente tinha um outro rapaz tirando a moto. Foi um acidente de trânsito, né, de moto. E ele tava tirando a moto do local, então na minha cabeça, poxa, esse acidente tinha acabado de acontecer. Quando eu passei pelo rapaz que tava no chão, ele tava consciente, ele tava com dor, mas tinha algumas pessoas ali, acho que por volta de umas 2, 3 pessoas ali com ele. Acredito que já tinham chamado sim o SAMU e ele tava vivo, entendeu? E quando eu passei, ele aparentemente não tinha nenhum ferimento grave, não tinha nada pelo chão, então assim, na minha cabeça eu achava que ele iria ficar bem. Então, assim, eu só passei, ouvi e fui seguir meu rumo, deixei as crianças da mamãe. Nesse dia eu ia correr com uma amiga específica, ela me buscou lá na casa da mamãe. Na volta, assim, foi questão, assim, de uns 20 minutos. Foi uma questão de 20 minutos. Na volta já tinha um trânsito por onde a gente tinha que passar. A gente tinha que passar pelo mesmo lugar porque era uma principal. E tinha um trânsito e ela falou, ela também tinha passado por esse rapaz, inclusive, nesse dia, antes de ir me buscar. Então ela falou, teve um acidente aqui, eu passei por um rapaz e ele tava todo ensanguentado, tipo assim, ele já tava totalmente diferente da forma que eu vi ele. E eu, assim, será que é o mesmo acidente? Porque a gente nunca se sabe, né? E aí eu falei, nossa, eu também vi um acidente, mas o rapaz, ele tava, aparentemente ele estava ok. Senão, quando eu passei, ele tava meio que agonizando. Então aquilo ficou na minha cabeça, a gente passou por perto, o SAMU já tava lá. Aí ela falou assim, nossa, tu não vai acreditar. Ela já tinha visto, eu tava com um garupa, eu não tinha visto, né? Ela assim, ele veio a óbito. E eu olhei assim, claro que não, a gente acabou de passar por ele tava vivo, ele tava bem, como assim? Ele não tinha nenhum ferimento aparente. Assim, não tá ali, ó. Ele veio a óbito, ele já tava todo coberto, né? Colocaram um pano pra cobrir ele, enfim. E aquilo ficou na minha cabeça. A gente foi correr, a gente correu. E, assim, a gente fica impactado pelo fato de uma pessoa ter vindo a óbito, né? Por mais que você não conheça, você não é acostumado a ver, eu não sou acostumada a ver, entendeu? Então, eu fiquei pensativa, a gente comentou sobre isso, né? A gente tava até falando sobre o uso do capacete, que tem alguns capacetes que não tem a proteção devida. Então, a gente meio que seguiu a vida, entende? Seguimos a vida e pronto, corremos. Peguei as crianças naquela correria do dia. E à tarde, quando eu fui descansar, né? Eu fechei meus olhos e o Espírito Santo imediatamente, assim, eu nem consegui pegar no sono, porque eu fechei meu olho e o Espírito Santo imediatamente falou comigo. Você anda distraída.
E eu olhei assim, porque o contexto que eu tô agora, eu tô sem o Instagram, tô tentando tirar o máximo de distrações da minha vida. Ai, eu vou querer chorar. Tô tentando tirar o máximo de distrações da minha vida justamente para me ouvir a voz do Senhor, porque eu entendo que de fato a gente se distrai muito rápido e na minha cabeça tava tudo certo, mas o Espírito Santo de novo veio e falou assim: você anda distraída. E eu assim, como assim, Espírito Santo? E ele falou assim: você passou por uma pessoa que estava entre a vida e a morte, num momento que poderia ser decisivo, e você nem lembrou de falar do caminho que leva à vida eterna. Você nem lembrou de falar de Jesus. E logo a gente arma uma defesa quando aquela voz, assim, muito, assim, do jeito que ele é, né, delicado, falou comigo. E eu logo me armei em defesa, falando: mas eu tava com as crianças, não tinha como eu parar o carro no meio da rua pra descer, pra falar com o cara. Não tinha como eu fazer isso. Os meus filhos iam ver aquela cena e, sabe, não tinha como eu fazer isso. E aí o Espírito Santo falou assim: não estou falando sobre isso, sobre eu parar com as crianças. Porque de fato eu estava com as crianças, mas ele sussurrou no fato de que eu nem pensei, nem passou pela minha cabeça falar de Cristo para aquele homem. Não passou. Gente, e aquilo foi como um soco no meu estômago, que eu fiquei assim: meu Deus. E agora, eu não sei, Deus sabe, se aquele homem está usufruindo de uma vida eterna ao lado de Jesus ou no inferno, né? Eu sou cristã e eu acredito nisso. Então, aquilo ficou assim: não vale a pena toda a minha correria, sendo que existe ali uma alma que é eterna. E quando o Espírito Santo falou aquilo pra mim, eu me calei. E desde então eu não parei de pensar no quanto eu ando distraída. No quanto eu ando distraída. E esse, assim, é o tema desse vídeo. E com isso, pra fechar mesmo esse dia, na noite eu fui fazer... Nesse dia eu não fiz o meu devocional, que eu costumo fazer de manhã, eu fiz à noite. Justamente porque de manhã eu tinha que sair cedo pra correr cedo, não correr no sol. E nesse dia eu fiz o devocional. E o devocional foi de encontro com a mensagem que eu tenho para trazer. E assim, Deus só confirmou na sua palavra aquilo que ele já havia falado comigo pela tarde. E é o que a gente vai ler agora. A leitura do devocional se conta em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. E como vocês sabem, eu tô fazendo os meus devocionais no Evangelho de Lucas. E quanto o Senhor tem falado comigo nesse evangelho. Eu tô lendo assim de forma bem pequena, sabe, em porções, para meditar na palavra e sentir de fato aquela palavra entrando e criando forma, raiz aqui dentro de mim. Tem sido muito bom, eu super indico, inclusive. E aqui a parábola fala sobre a parábola do rico insensato. Eu vou ler aqui para vocês. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E esse foi o devocional, né? Os versículos que eu li no meu devocional, e aí eu continuei lendo o capítulo. Se você prosseguir, logo depois fala sobre as preocupações da vida, que vai falando, né? Sobre que a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas, que nós não devemos nos preocupar com o que nós sabemos de comer, de beber, que a vida consiste em mais do que isso. E só confirmou aquele acontecimento, aquilo que tinha acontecido e que o Espírito Santo tinha falado comigo, de que eu estava tão preocupada com o que eu tinha que fazer, que eu tinha que correr,
que eu não me preocupei com aquele homem, eu não me preocupei com o que iria acontecer. Eu confiei assim, eu confiei de que ele iria ficar bem, sabe? Eu não pensei no pior, eu não pensei num outro termo. E de que ele precisava de Cristo naquele momento. O que eu entendi é que o inimigo, ele não precisa de muito. Ele não precisa que a gente esteja em pecado, sabe? E não precisa disso. Ele precisa só nos distrair. Distrair com a correria, distrair com os nossos projetos, distrair a gente com desejos que parecem ser inofensivos, mas que aos poucos ele tira o foco daquilo que realmente importa. E aí o senso de eternidade que tem que estar na gente o tempo todo, como a palavra de Deus fala, né? Pra gente estar sempre pensando nas coisas lá no alto, é sobre isso. É sobre a gente ter o nosso senso de eternidade tão aflorado dentro da gente, que em momentos como esse, em que uma pessoa tá entre a vida e a morte, você pelo menos levar ela a conhecer a Cristo no seu último instante de vida, que a gente não sabe, só Deus sabe, possa ser que a pessoa viva ou não, mas para que ela tome uma decisão que pode mudar o curso da eternidade. A eternidade, gente, é eternidade. O que a gente passa nessa terra aqui é muito assim, é um período muito curto mesmo, comparado à eternidade. E esse período curto, nós estamos andando por aí como se nada fosse. E no momento presente, tudo isso aqui vai passar. E a única coisa que vai permanecer, a única coisa que é eterno, são as pessoas. São as pessoas. Elas são o que valem a pena. Porque depois disso aqui, tudo vai passar. E como diz o meu amigo C.S. Lewis, se houver um céu, como ele fala, que quem não conhece o C.S. Lewis é ateu, então ele conta num dos livros que inclusive eu vou falar sobre ele aqui, que é Cristianismo Puro e Simples, que se houver de fato um Deus, um céu, existe uma vida eterna, é muito mais válido pensar sobre isso, porque a longo prazo é o que vale a pena, porque é eterno. Aqui são meros 70, 80 anos quem chega até lá. Que no caso desse homem, ele tinha 35 anos. Depois do que aconteceu, eu fui atrás no jornal daqui da cidade, procurar saber o que houve. Foi divulgado o nome e tudo mais. Ele tinha 35 anos. O homem tinha 35 anos. Novo, muito novo. 10 anos a mais do que eu tenho hoje. Então, quando a gente se depara com isso, e a Bíblia fala que é bom que a gente vá a enterros, porque a gente precisa ter esse choque de realidade, de que a vida é passageira, que a vida é um sopro, que tudo é muito frágil e que isso aqui vai passar. Que a gente precisa olhar para aquilo que é eterno. Aqui, como a parábola do rico insensato, ele se preocupou com tudo. Na verdade, ele já tinha pensado em tudo. Guardou seus bens e tudo mais. E agora ele iria comer, beber, ia se alegrar. Ele só não tinha se preocupado com o quê? Com aquele que pode acrescentar um dia a mais na nossa vida. Que é Cristo. Que é o próprio Deus. Ele não se preocupou em saber se naquele dia ele iria estar vivo para desfrutar daquilo que ele tinha guardado. E aí ele termina, né? Assim acontece com quem guarda riquezas para si e não é rico para com Deus. A riqueza do céu, o reino, ele é totalmente diferente do que a gente acha que é riqueza aqui na terra. E a riqueza dos céus, ela não é perecível como é daqui. Ela é eterna. Então, esse vídeo é sobre isso, de que tudo aqui vai passar. Os nossos status, as nossas conquistas, o nosso nome passará. Daqui, talvez, na minha próxima geração, não vai nem saber quem eu sou, não vai nem lembrar do meu nome. Mas a única coisa que fica, aquilo que é eterno, são as pessoas e o amor de Cristo em nós. Mas enquanto a gente se distrai com as coisas passageiras, as pessoas que estão ao nosso redor passam pela gente e se perdem. E é isso, sabe? O Espírito Santo falou assim: você tem a Cristo, você tem a mensagem. Vai, prega o Evangelho. Fale de Jesus.
Saia da tua zona de conforto, porque as pessoas precisam conhecer a Jesus, as pessoas estão perecendo, as pessoas estão padecendo. E você conhece e tem guardado para si. Você conhece e tem se ocupado com tantas coisas daqui da terra, coisas que o Senhor fala que irá me dar. Por que eu me preocupo tanto? Sendo que o próprio Deus fala que sabe das minhas necessidades, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe de tudo isso. Então, essa é a mensagem desse vídeo. É um vídeo um pouco, talvez, pesado, mas é real. É algo que mexeu muito comigo e o Espírito Santo queria que esse vídeo chegasse até você. Nós viemos nos despertar, que nós viemos estar mais atentos até que o Senhor venha.